Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro de 2016. Faltam 3 dias para as eleições municipais em todo o Brasil. Os candidatos deste ano vão apresentar hoje os últimos programas do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, referentes ao primeiro turno. Nestas eleições, o tempo da propaganda foi reduzido de 45 para 35 dias. A política no Brasil nunca esteve tanto em evidência como em 2016. Foi impeachment, cassação de deputado e o noticiário político ficou mais perto das pessoas. Foram mais debates e até mais indignação. Por conta disso, você acredita que fará um voto mais consciente? O Link News de hoje quer saber. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal. Para manifestar a sua opinião é só usar a hashtag #LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Em Goiás, candidato a prefeito é morto a tiros e vice-governador de Goiás é baleado durante campanha eleitoral na cidade de Itumbiara. No Rio de Janeiro, polícia investiga a série de 15 assassinatos de políticos. Mais de 260 cidades terão reforço na segurança durante a eleição. Força Nacional e Forças Armadas vão atuar em 11 estados. Supremo interrompe o julgamento sobre medicamentos de alto custo. Relator mudou o voto e defende agora que mesmo remédios não aprovados pela Anvisa possam ser pagos pelo Estado. E você o que pensa sobre esses temas? Divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Esta edição do Link Record News começa com a informação de que continua a greve dos bancos em todo o Brasil. Terminou sem acordo a reunião entre a Federação Nacional dos Bancos e o Comando Nacional dos Bancários ontem aqui em São Paulo. Lidiane, essa inclusive é a 10ª rodada de negociação, que começou com a entrega da pauta de reivindicações dos trabalhadores no dia 9. O Comando Nacional rejeitou a proposta dos bancos e convocou a Assembleia para segunda-feira, dia 3. Os trabalhadores reivindicam, além de outras questões, reajuste de 14,78%, sendo 5% de aumento real, considerando inflação de 9,31%. Agora a gente fala de economia. O IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, já que é usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários, acelerou. De agosto para setembro, o índice passou de 0,15% para 0,2%. No ano, o IGPM acumula aumento de 6,46%. Apesar disso, em 12 meses, o índice perdeu força. De 11,49% em agosto, a variação passou para 10,66% em setembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O que mais pressionou o índice foi o avanço dos preços no atacado. A proposta de mudança na Constituição para restringir os gastos públicos começa a ser votada semana que vem na Câmara dos Deputados. Mas a reforma da Previdência vai demorar mais um pouco para entrar na pauta do Congresso. Estava tudo certo para a proposta da reforma da Previdência ser apresentada esta semana no Congresso, mas vai ficar para o mês que vem. O presidente Michel Temer, antes de enviar a proposta, ainda quer ouvir centrais sindicais, empresários e líderes parlamentares. E ele faz questão de passar um olho clínico por toda a reforma, portanto, este olho clínico ainda não foi passado. Michel Temer acredita que esses encontros com as lideranças serão importantes para fechar um texto definitivo para a reforma da Previdência. Uma proposta coesa e sem muitos questionamentos. Entre os pontos polêmicos na reforma estão o aumento da idade mínima e o tempo de contribuição para a aposentadoria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os líderes decidiram que haverá, na semana que vem, um esforço concentrado dos deputados. O objetivo é votar na comissão especial a proposta de emenda constitucional que limita o teto para os gastos públicos à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. A proposta será votada em plenário na segunda semana de outubro. Será a votação em primeiro turno. Na segunda quinzena do mês, ocorrerá a votação em segundo turno. E logo depois, a proposta segue direto para o Senado. Está todo o governo, toda a base mobilizada para aprovar o novo regime fiscal, porque as contas públicas estão completamente estouradas.
Reta final, neste momento, os candidatos às eleições deste ano vão apresentar hoje os últimos programas do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, referentes ao primeiro turno. E nestas eleições, o tempo da propaganda foi reduzido de 45 para 35 dias. Na televisão, o horário eleitoral gratuito vai ao ar da 1 da tarde até 1h10 e das 8h30 da noite até 8h40. Já as inserções são veiculadas em tempos de 30 e 60 segundos para prefeito e vereador, de segunda a domingo, em um total de 70 minutos diários, distribuídos ao longo da programação. E hoje também é o último dia para a realização de debates no rádio e na televisão e também para propaganda mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e carros de som. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, repudia o ocorrido da cidade de Itumbiara, região sul de Goiás, e reafirma o seu compromisso em cobrar investigação dos possíveis atentados políticos contra candidatos às eleições de 2016 nos últimos meses. O presidente do TSE enviou recentemente ofício ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para que a Polícia Federal acompanhe as investigações sobre os assassinatos de candidatos nas eleições deste ano. O atentado de ontem terminou com a morte de 2 pessoas em Goiás. O vice-governador José Eliton foi baleado e um candidato à prefeitura de Itumbiara foi um dos mortos. O vice-governador está internado e o estado de saúde dele é considerado estável. O vídeo foi feito por eleitores que acompanhavam o candidato e mostra os últimos momentos de José Gomes da Rocha. A carreata já estava quase no fim quando os disparos foram ouvidos. O atirador se aproximou em um carro preto na direção oposta. Ele disparou mais de 15 tiros em direção ao local onde o candidato à prefeitura estava. Alguns desses tiros acertaram a cabeça de José Gomes. O segurança dele, que acompanhava a carreata a pé, reagiu e foi atingido. Outros seguranças balearam e mataram o atirador, identificado como Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos, funcionário da prefeitura. As informações que nós tivemos que era uma pessoa que tinha uma vida, realmente, uma postura assim um pouco complicada, né? Mas eu realmente não tenho mais detalhes para informar, eu só digo que ele estava de licença por interesse particular e no momento não estava a serviço da prefeitura. O crime aconteceu há 4 dias das eleições para a prefeitura. Segundo as pesquisas, Zé Gomes, como era conhecido, tinha cerca de 75% das intenções de voto. Ele já foi prefeito de Itumbiara 2 vezes, em 2005 e 2012. E também já foi vereador em outras 2 oportunidades, sendo que foi eleito pela primeira vez quando ainda tinha 18 anos. Além do candidato José Gomes, outras 3 pessoas foram baleadas. O segurança e policial militar Cabo Vanilson João Pereira, o assessor de campanha Célio Rezende e o governador em exercício e secretário de Segurança Pública de Goiás, José Eliton. Ele levou 2 tiros no abdômen, passou por cirurgia e não corre risco de morte. Mataram o sonho de uma cidade, quer dizer, um estúpido vem e faz um ato desse impensado e bota uma população toda em comoção, mas levaram a maior liderança individual que eu conheci na minha vida na política brasileira, que é o Zé Gomes da Rocha, amado por todos os goianos. Caso lamentável que precisa ser também investigado com muito cuidado. E olha, depois de ser atendido em Itumbiara, o vice-governador José Eliton foi transferido para Goiânia em uma UTI aérea. Já eram 10h30 da noite quando a ambulância do Corpo de Bombeiros, que trazia o governador em exercício, José Eliton, chegou ao UGOL. Quase 4h30 depois de dar entrada no Hospital Municipal de Itumbiara, onde recebeu os primeiros socorros, agora José Eliton chega ao Hospital de Urgência Governador Otávio Lage, o UGOL, aqui em Goiânia. Um cordão de isolamento é feito, por seguranças da vice-governadoria, do hospital, para tentar isolar, não deixar que a imprensa se aproxime tanto. A direção do Hospital de Urgências pede que a imprensa se mantenha afastada, mantenha uma certa distância para preservar a imagem do vice-governador nesse momento. Durante toda a noite, foi grande a movimentação da imprensa, de policiais e de funcionários do governo na entrada do hospital. Uma das alas do UGOL foi isolada para receber o governador em exercício. Ele chegou entubado e, depois de passar por exames, foi levado para uma UTI. Ele está como um paciente normal do UGOL. Ele está na unidade de terapia intensiva e vai permanecer lá até o tempo necessário que ele precisar de ficar na UTI.
Quando não precisar mais, ele vai para o leito normal, tudo. Então ele está sendo tratado como um doente normal. Ele está estável, entendeu? Eu acho que isso é um ponto positivo. Uma das linhas de investigação da polícia aponta para uma discussão entre o funcionário público Gilberto do Amaral e o candidato à prefeitura de Itumbiara, José Gomes da Rocha, que acabou morto. Horas antes do crime, Gilberto teria levado um tapa do candidato e, segundo testemunhas, prometeu vingança. Mas essa informação ainda está sendo investigada pela polícia. O governador de Goiás, Marconi Perillo, que está numa viagem aos Estados Unidos, disse que pediu à cúpula da segurança do estado que investigue pessoalmente as razões deste atentado. A análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Crime político ou vingança? Esta é a resposta que hoje, possivelmente, a polícia de Goiás vai informar para saber o que aconteceu com a morte do candidato a prefeito de Itumbiara, com um tiro, inclusive, num assessor, e onde estava também o vice-governador do estado, na carreata. A carreata estava quase no final, quando o homem que apareceu, um funcionário da prefeitura de terceiro escalão, saiu atirando em todo mundo, matou o candidato a prefeito, que já tinha sido 2 vezes prefeito, 2 vezes vereador. Então não se sabe exatamente o que aconteceu, porque o responsável por tudo isso também foi morto. Então, será que ele levou com ele a verdade ou as pessoas ligadas a ele sabiam o que estava acontecendo? Este homem, ele armado, existem umas imagens que foram feitas mostrando ele atirando nas pessoas todas para depois ter sido morto pelos homens da segurança da carreata. Nós estamos a poucos dias da eleição. Nós tivemos o caso do Rio de Janeiro, onde o presidente da Portela, também candidato a vereador, acabou sendo fuzilado, mas não se sabe se foi crime político ou problemas particulares dele envolvidos com a milícia ou com o jogo. E também tivemos aqui na Grande São Paulo um jornalista que foi atacado a tiros porque estava divulgando fatos relacionados ao município aos municípios onde ele atuava, fatos relacionados à corrupção, a desvio de dinheiro. Essa é uma situação que, infelizmente, sempre acontece às vésperas das eleições. Mas isto que aconteceu em Goiás é muito grave, muito sério e a necessidade realmente da polícia esclarecer para separar as coisas. Foi política ou foi vingança? E a polícia investiga uma série de assassinatos de candidatos no Rio de Janeiro. 15 pessoas já foram mortas. O esquema de segurança para as eleições terá 10 mil militares das Forças Armadas. O reforço é para tentar inibir a ação de milicianos. A campanha eleitoral no Rio está marcada por ameaças e disputas territoriais. A polícia investiga 15 mortes com motivação política na região metropolitana desde novembro do ano passado. Em São Gonçalo, o crime é patrocinado pelos caciques políticos. Um grupo de 30 homens impediu a distribuição de jornais que noticiavam uma denúncia contra um candidato a vereador. Eduardo Gordo é acusado de desviar 35 milhões de reais da prefeitura. Propinas milionárias nos gabinetes e nas comunidades entraram na mira da polícia. Muitos candidatos têm denunciado uma forte interferência de milicianos no processo eleitoral. Eles reclamam que têm que pagar até 120 mil reais para fazer campanha em determinadas regiões. Para tentar inibir essa situação, autoridades convocaram tropas federais para reforçar a segurança em 11 cidades do estado do Rio. Tem que ser com investigação, inteligência e policiamento ostensivo não comprometido. E ao menos 265 municípios de 11 estados devem receber reforços na segurança durante as eleições neste domingo. A Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas vão ajudar na segurança e na logística da votação, auxiliando, por exemplo, no transporte das urnas em locais de difícil acesso, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Receberão também reforços municípios do Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Amazonas, Sergipe, do Tocantins, de Mato Grosso, Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul e 11 cidades do Rio de Janeiro. E é também sobre as eleições deste ano que nós estamos tratando na enquete de hoje. A política no Brasil nunca esteve tanto em evidência como ao longo de 2016. Foi impeachment, como você acompanhou com a gente, cassação de deputado, inclusive ex-presidente da Câmara. Depois disso, o noticiário político ficou mais perto das pessoas. Foram mais debates e até mais indignação. Justamente por conta disso, Clébio, a gente pergunta para você.
Você acredita que fará um voto mais consciente? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News. Aproveite também, vote e comente o que você acha. Participe utilizando a hashtag #LinkRecordNews e envie também a sua opinião para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco, interatividade na tela. Enquanto você vota e participa, a gente aproveita para te lembrar que neste domingo, dia da votação, então você vai votar, depois vai acompanhar de casa a cobertura completa que a Record News fará, especial das eleições a partir das 8 da manhã, hein? A nossa equipe estará completa para levar até você todas as informações do dia do voto, com os detalhes das principais cidades brasileiras. Às 11 da manhã, teremos uma edição especial do Link Record News. E às 4h30 da tarde, um programa especial com Heródoto Barbeiro, Ricardo Couto, Nirlando Beirão e convidados. É o voto na Record News. Muito bem, então siga participando a respeito do voto, já já a gente vai conhecer a tua opinião e no domingo estaremos juntos a respeito disso. Agora a gente traz alguns destaques para você, entre eles um trem de passageiros que descarrilou hoje pela manhã e provocou estragos na estação Hoboken, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A rede americana CNN fala que mais de 100 pessoas teriam ficado feridas, algumas seriamente. Você vê aí algumas imagens, inclusive da destruição provocada pelo descarrilamento do trem. Ele teria então invadido a plataforma, ainda de acordo com a rede americana de televisão. A circulação de trens foi suspensa por causa do acidente. Funcionários da polícia local, do Corpo de Bombeiros e também da Nova Jersey Transit não puderam ser imediatamente contatados para comentar o assunto, segundo a agência de notícias Reuters. E líderes mundiais vão acompanhar o funeral do ex-presidente israelense Shimon Peres em Jerusalém. O público e políticos prestam as últimas homenagens ao Prêmio Nobel da Paz. O correspondente Herbert Moraes acompanha a cerimônia. O caixão com o corpo do ex-presidente Shimon Peres chegou logo cedo a Knesset, o parlamento israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Reuven Rivlin prestaram as primeiras homenagens e depositaram coroas de flores. Logo em seguida, os portões foram abertos para que o povo se despedisse do Nobel da Paz. Este homem, que trabalhou com Peres durante 10 anos, veio de longe para dar adeus ao amigo. Temos muito a agradecê-lo. Em todas as áreas, ele ajudou Israel, mas principalmente na segurança, economia e tecnologia. Peres era um visionário. Shimon Peres foi o único israelense desde a criação do Estado que ocupou os 2 cargos mais importantes do país. Foi primeiro-ministro 2 vezes e presidente por 7 anos. Era o político mais experiente de Israel e conseguiu algo inédito por aqui, ser uma unanimidade num país tão dividido entre a esquerda e a direita. Para a líder do Partido Trabalhista, o mesmo do ex-presidente, Peres era o último dos grandes políticos de Israel. Ele era um gigante. Nenhum dos políticos atuais tem a capacidade de realização como Shimon Peres. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir: 2 tipos de vacinas aplicadas nas crianças estão em falta nas clínicas particulares. E ainda, Supremo interrompe o julgamento sobre medicamentos de alto custo. Relator mudou o voto e defende agora que mesmo remédios não aprovados pela Anvisa possam ser pagos pelo Estado. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. 11h28 pelo horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News. De volta com mais informações para você, inclusive a de que a Justiça decidiu que a nutricionista Gabriela Guerreiro e o empresário Roberto de Souza Lima terão de pagar indenização à família de Vitor Gurman. Ele foi atropelado e morto em 2011. O jovem de 24 anos morreu atropelado quando caminhava na calçada na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Vitor foi atingido pelo carro dirigido por Gabriela, mas de propriedade do namorado dela, Roberto. Os exames periciais confirmaram que Gabriela estava alcoolizada e dirigia em alta velocidade. A Justiça determinou em segunda instância que os 2 acusados paguem cerca de R$1.200.000 em indenização para a mãe, o pai e a avó de Vitor Gurman. A nutricionista e o empresário respondem ao processo em liberdade e os advogados podem recorrer da decisão. A polícia identificou o rapaz que planejou o envenenamento de 6 adolescentes em São Paulo. Um outro jovem que entregou o doce para as vítimas confessou o crime, mas foi liberado por causa da legislação eleitoral que só permite prisões em flagrante. O pote de creme de avelã com chocolate foi enviado ao Instituto de Criminalística. Um laudo vai apontar que tipo de substância foi misturada ao doce.
Um dos responsáveis pelo envenenamento das vítimas confessou o crime na delegacia. Kaique, de 21 anos, foi quem entregou o pote à amiga de 12 anos. Então, nesse momento, o que nós temos é uma confissão já formalizada, escrita e assinada do Kaique, dizendo que realmente ele é o responsável pelo chocolate envenenado e que causou a internação dessas 6 estudantes e mais uma parente da própria Maiara. A justiça não permite que Kaique fique preso temporariamente antes das eleições. E como não houve flagrante, ele vai ficar solto nos próximos dias. Mas segundo a polícia, o rapaz não teria agido sozinho. Segundo o delegado, um outro suspeito, que não teve o nome revelado, também participou do crime. Ele ainda não foi localizado. Na verdade, ele diz que outra pessoa também estaria envolvida nisso. No entanto, essa parte da investigação, pelo fato de hoje nós não termos conseguido localizar essa outra pessoa, ela não pode ser, nesse momento, comentada. A adolescente de 12 anos recebeu o doce de Kaique. Ela disse que provou um pouco, mas como não se sentiu bem, resolveu dividir o pote com as amigas de uma escola estadual do bairro Cangaíba, zona leste de São Paulo. 6 estudantes, todas de 12 anos, comeram e passaram mal. Elas foram levadas pelo resgate ao hospital. 2 precisaram ser internadas na UTI. Ela estava com sintomas muito fortes, ela chegou muito ruim mesmo, né? Pela quantidade que ela ingeriu do produto. E eles estão fazendo mais exames nela para ver, né? Para ver o que vai acontecer. A prima da adolescente de 11 anos também provou o doce antes do pote ser levado para a escola e passou mal. Ela estava gelada, amarela, falando embolado. Aí eu falei assim, você está mastigando chiclete? Ela falou, não, tia, não tô. E ela começou a chorar e falando, eu estou passando mal. E o corpo dela tremendo, ela mole em cima da cama. Antônia diz que há 15 dias, a filha dela, de 13 anos, passou mal depois de comer um bombom oferecido pela mesma adolescente. O doce, segundo ela, também teria sido dado por Kaique. Minha sobrinha, que foi ontem para o hospital, ela reclamou para a mãe dela que estava com gosto de areia. A Secretaria Municipal da Saúde informou que o exame toxicológico constatou a presença de uma substância que não é compatível com os ingredientes do produto. As adolescentes já receberam alta. E a repórter Larissa Alvarenga, que está na delegacia que investiga esse caso, nos traz mais detalhes agora. Larissa. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, o Kaique Vicente, de 21 anos, confessou aqui na delegacia ter dado o doce envenenado para a Maiara, de 12 anos, que é a melhor amiga da namorada dele e também quem levou o doce para a escola. Só que ele disse que não agiu sozinho, teria recebido dinheiro para cometer o crime. Os policiais foram até a casa do rapaz e encontraram veneno usados para matar ratos. A polícia ficou sabendo do depoimento de Kaique e disse aqui na delegacia que acredita que o mandante do crime seja o próprio pai de Maiara, que atualmente vive com outra família. A polícia foi até a casa dele, mas ninguém foi encontrado. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que as 6 estudantes e também uma parente da Maiara que comeu o doce e passou mal, todas receberam alta. As meninas fizeram exames de sangue e o resultado apontou uma substância que não faz parte dos ingredientes do doce. O laudo final vai ser feito pela perícia. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Larissa, pelas informações. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de ações que vão definir se os governos devem ou não bancar remédios de alto custo aos pacientes do SUS. O ministro Teori Zavascki pediu para estudar o caso e o processo não tem data para ser retomado. O STF analisa 2 ações propostas pelos governos do Rio Grande do Norte e também de Minas Gerais contra decisões judiciais que obrigaram os 2 estados a fornecerem medicamentos de alto custo para pacientes individuais. Em um dos casos, o remédio não está na lista do SUS. Em outro, o medicamento não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O julgamento dos 2 casos reabre a discussão sobre o direito de acesso à saúde e o impacto de ações judiciais nas contas dos governos. E 2 tipos de vacinas aplicadas nas crianças estão em falta nas clínicas particulares. O motivo é o aumento na procura, já que muitos pais preferem pagar por essas vacinas porque elas causam menos reações que as oferecidas de graça na rede pública. Maia já completou 2 meses de idade, mas ainda não tomou a primeira dose da vacina. Eu liguei lá na clínica e ela disse que estava em falta. Eu falei com a médica dela, que eu fiquei preocupada. Eu falei, mas tem que tomar os 2 meses, não é? Ela falou, tem que tomar os 2 meses, mas vamos aguardar porque o
O rapaz do laboratório disse que até o dia 30 vai chegar desse mês. Há pelo menos um ano, as vacinas hexavalente e pentavalente do tipo que não é oferecida na rede pública não estão sendo entregues com regularidade nas clínicas particulares. O motivo é que a procura aumentou e a produção dos laboratórios não acompanhou essa demanda. Cada dose custa entre R$ 400 e R$ 600 reais. As duas vacinas protegem contra difteria, tétano, coqueluche, meningite bacteriana, hepatite B e poliomielite. As doses são tomadas com 2, 4 e 6 meses de vida. Depois, um reforço com 1 ano e 3 meses. Apesar da dificuldade em encontrar as vacinas em clínicas particulares, as crianças não precisam ficar sem proteção. O SUS oferece imunização para as mesmas doenças. A diferença é que a cada dose é preciso tomar 2 vacinas de uma vez. E por terem tecnologias diferentes, elas podem provocar algumas reações. O problema todo é o susto da família, porque a gente não sabe quando a reação vai ser grave. Por exemplo, uma convulsão, né? Numa criança de 2 meses, 4 meses, né? É um quadro dramático, né? Felizmente não é comum, né? O mais comum é uma febre que pode ser tratada tranquilamente, mesmo a reação local, com dor, inchaço, vamos usando analgésico. O que preocupa a mãe da Maia. Tanto é que eu nem tô saindo com ela de casa, porque dá medo, né? Tinha um casamento agora sexta-feira, não vou, porque é muita gente, então eu fico com medo dela pegar alguma coisa. Enquanto os laboratórios não têm data prevista para normalizar a produção, o especialista recomenda a vacina comum, dada nos postos de saúde para os bebês. Realmente não dá para ficar esperando. Quando é uma criança que já tomou as 3 doses básicas, independente de onde, está aguardando só o reforço, nessa situação talvez dê para atrasar a vacina uns 15, 20 dias, um mês, até 2, porque ela já tem um grau de proteção bastante bom com as 3 doses básicas que ela tomou. O laboratório GSK, fabricante das vacinas em falta, disse que está trabalhando para regularizar os estoques das clínicas e promete liberar novas doses do tipo hexavalente ao longo do mês de outubro. Já o fornecimento do tipo pentavalente só deve ser regularizado no ano que vem. Essa vacina protege contra as mesmas doenças que a vacina oferecida pelo SUS. E agora a gente fala de esporte, porque o Corinthians começou na frente a disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Venceu o Cruzeiro no Itaquerão e vai para Belo Horizonte com a vantagem do empate. A Copa do Brasil é um dos caminhos para o time se classificar para a Libertadores. E por isso o número baixo de torcedores corintianos surpreendeu um público de quase 19 mil. Pelo menos no Brasileirão, Corinthians não faz a campanha dos sonhos. Talvez, inclusive, isso tenha afetado o ânimo dos torcedores. Apenas 18 mil pagantes estiveram no Itaquerão. O Corinthians ainda precisa reconquistar a confiança de sua torcida. E tinha tudo para conseguir isso depois de um primeiro tempo equilibrado. Em 9 minutos, na segunda etapa, abriu uma ótima vantagem. Depois do rebote de Rafael, Marquinhos Gabriel cruzou e Léo fez gol contra. Logo depois, Marlone chutou forte e Romero desviou de cabeça. 2-0 era um placar quase ideal. Mas o Cruzeiro reagiu e descontou. Ábila fez o passe para Robinho acertar o canto de Walter, gol que pode ser decisivo neste confronto. Vencer era o mais importante e o Corinthians conseguiu. Pode jogar pelo empate em Belo Horizonte. Mas se perder por 1-0, o Cruzeiro estará classificado. São as armadilhas da Copa do Brasil. A gente sabe que é uma vitória simples lá dar o resultado para eles, mas a gente sabe que nós temos condições de repetir um padrão que nós fizemos aqui de futebol e sair com a classificação de lá também. Tá aí o Fagner, que comemorou com seus amigos aí de equipe, mas o Corinthians sabe realmente que o público está desanimado, principalmente com o valor do ingresso, e por isso não compareceu em peso. Foi o pior público já registrado desde a construção da Arena Corinthians, pelo menos uma vitória tirando o timão da seca na Arena. E num jogo acompanhado por Tite, o técnico da seleção brasileira, o Atlético Mineiro venceu o Juventude em Belo Horizonte. O cerco e trocou passes. Assim que o espaço apareceu, o Atlético Mineiro conferiu. De frente para o gol, Lucas Prato fez a festa alvinegra. 1-0. O Galo não deslanchou. O Juventude acertou a trave com Robertson.
Pará obrigou Vitor a fazer uma defesa complicada. E Carlos César acabou expulso depois de levar o segundo cartão amarelo. O time gaúcho cresceu de vez, mas não mexeu no placar. Atlético Mineiro 1, Juventude 0. O Atlético terá a vantagem de jogar pelo empate no sul do país. Tite, ex-técnico do Atlético e também do Juventude, assistiu à partida. É a segunda vez que o comandante da seleção brasileira vem ao Mineirão observar jogadores. Passa pela minha cabeça estar acompanhando todos os atletas de alto nível, e nele está inserido o Robinho, né, para que na concorrência das posições eu tenha a busca de ser o mais justo possível. Também pela Copa do Brasil, o Santos venceu o time reserva do Internacional. O Grêmio venceu o Palmeiras e está em vantagem na disputa pela vaga da próxima fase. O Grêmio jogou em casa e saiu na frente com esse golaço de Ramiro. Pedro Rocha não perdeu a chance e depois da bola bater no travessão, ampliou a vantagem do time gaúcho. Na cobrança de pênalti de Zé Roberto, o Palmeiras descontou na Arena Gremista. O Internacional entrou em campo com o time reserva e a defesa desatenta. Copete aproveitou para marcar o primeiro gol do Santos. Rodrigo fez o segundo do time na Vila Belmiro. O Internacional ainda diminuiu com esse toque de letra de Seijas. E hoje, às 10h30 da noite, as emoções do Chase da NASCAR continuam na cidade de New Hampshire. New Hampshire, a milha mágica da NASCAR e todos os detalhes de mais uma etapa do Chase você acompanha aqui na Record News. A disputa por uma vaga na próxima fase será ponto a ponto, curva a curva. E olha só quem está na frequência vibratória dos carros da NASCAR aqui com a gente. I'm Tony Stewart and you're watching the Chase here on Record News. Você não vai perder, não é mesmo? É hoje às 10h30 da noite aqui na Record News. Estou te esperando. Até lá. Tá aí, então não perca, é hoje às 10h30 da noite aqui na Record News. E para falar mais sobre a NASCAR, a gente convida agora o Marco Túlio Reis. Marco Túlio, seja bem-vindo, prazer te receber aqui, viu? Bom dia, o prazer é todo meu, adoro esse programa e estou agora realizado. Um sonho se torna realidade, estar aqui com o Clébio e com a Lidiane. Não por isso, venha mais vezes, viu, Marco? Eu prometo. Bom, aproveitando hoje que a Record News exibe às 10h30 da noite a etapa New Hampshire, como parte das finais da NASCAR, Marco, você pode nos falar das características, então, do circuito e também da região? Claro. New Hampshire é um lugar com vales, montanhas, parques, florestas, rios, uma vista cênica incrível. E o autódromo de Loudon é o mais importante da região. Um autódromo de pouca inclinação, mas é um autódromo que exige muito da habilidade do piloto, porque é intermediário, tem quase 1.700 metros e o piloto tem que negociar bem as ultrapassagens, principalmente nas curvas anguladas, né? De 2 a 7 graus. Na parte inferior, 2 graus, na parte central, de 4 a 4 graus e meio e na parte superior da pista, 7 graus. Portanto, o piloto tem que escolher o melhor traçado para poder efetuar a ultrapassagem. Nossa, dá para ver que é emocionante, né, e que precisa de muita técnica, né? São grandes pilotos, os maiores pilotos do mundo de Stock Cars, né? Que são os carros de passeio, né? Especialmente modificados para as corridas. A gente pode ver nas ruas do Brasil o Ford Fusion, que estará hoje na tela da Record News. A gente pode ver o Toyota Camry, que também estará na tela da Record News. Tem também o Chevrolet SS. Todos esses carros estarão correndo hoje, fazendo essa final fantástica da NASCAR. Só carrões, hein, Lidiane? Só carrões, só aqueles carros de tiozinho, né, como a gente fala. Aquelas banheiras no chão, com os pneus bem largos, é isso, né, que mostram realmente a esportividade, então, do veículo, mas também a estabilidade, porque eles estão bem ali próximos ao chão. E nos Estados Unidos são carros bem populares, né, mais populares do que aqui. E aqui são considerados carros de luxo, né? Muito bem. Agora, Marco, explica pra gente como é o formato das finais da NASCAR. Olha, é muito interessante. Nós estamos atualmente no formato de 16 pilotos na disputa pelo título, né? O chamado Chase. A próxima fase será com 12 pilotos. Então funciona dessa forma. A cada 3 corridas, 4 pilotos são eliminados, são 4 fases. E na última fase, nós teremos 4 pilotos lutando pelo título
em Homestead, Miami. Vai ser uma grande final que vamos acompanhar também aqui na tela da Record. Com a sua narração, com certeza. Claro, né? E comentários também do Eric Gabriel, que hoje está fazendo aniversário. Eric, um grande abraço para você, hein? Parabéns ao Eric. Bom, e antes mesmo da final, para a gente perceber o prestígio que tem essa competição, um piloto, Kyle Busch, visitou o presidente Barack Obama na Casa Branca. Marco, qual foi a essência desse papo que eles tiveram, hein? Olha, foi um papo até mesmo engraçado, porque o Obama disse para o Kyle Busch: Caio, você está me visitando e o meu sonho é pilotar um carro da NASCAR. Olha. Só que os agentes do serviço secreto não me deixam pilotar esse carro. Agora ele disse, daqui a alguns meses, quando eu sair da presidência, né? Nós estamos em época de eleição presidencial nos Estados Unidos, quando eu sair da presidência, eu vou ter essa chance. Basta a Michelle Obama me deixar dirigir um carro da NASCAR, permitir que eu possa dirigir um carro da NASCAR. Ele ainda brincou ainda com o Kyle Busch, dizendo, eu estava esperando que um outro Bush fosse ser eleito para a Casa Branca, o que não aconteceu, já que o Jeb Bush foi eliminado da disputa, né, pelo Partido Republicano. Exato. Agora, Marco, hoje à noite a gente tem a transmissão, então, de uma parte da final. Teremos algo especial, então, para os nossos telespectadores? Teremos sim, teremos sim. Eu prometo que teremos informações especiais sobre os pilotos, sobre a estratégia das equipes nos boxes. Teremos também uma narração com mais entusiasmo. Afinal de contas, são as finais da NASCAR e o público da Record News merece até efeitos especiais de narração. O público que acompanha as transmissões esportivas da Record News já está um pouco acostumado. Mas quem ainda não viu, não pode perder. Espetáculo na tela. Você tem uma frase que eu acho sensacional, que traduz toda a emoção da NASCAR. Dá uma palhinha para nós aqui. NASCAR, a mais pura energia no ar. E hoje estaremos em alta voltagem, hein? Em alta voltagem, com toda a energia possível, 100% de energia, às 10h30 da noite, com a NASCAR na tela da Record News. Muito bem, Marco Muito bem. Reis. Todo mundo na alta voltagem, então, aqui com o Marco Túlio Reis, aproveitando as emoções da NASCAR. Obrigada, Marco. Aí. Obrigado, Marco. Ótimo programa para você. Muito obrigado. Até semana que vem. Vamos ver se você volta para comentar mais. Voltarei, prometo. Vai ser um prazer. Tudo bem, a gente segue aqui com outras informações para você agora. A gente falou de algo eletrizante, agora vamos dar uma acalmada. Porque um jardim que se movimenta numa esfera está colorindo as ruas de Londres, na Inglaterra. E a ideia, inclusive, é de um brasileiro, olha que legal, que decidiu levar o verde das plantas para as cinzentas metrópoles do mundo, como mostra o nosso correspondente André Tal. Nas ruas de Londres, um robô jardim. É uma esfera de 3 metros de altura com cerca de 150 plantas. Ela se move, surpreende as pessoas e espalha o verde para áreas cinzas. A máquina que virou um sucesso foi projetada por um brasileiro. O arquiteto quis criar uma extensão moderna dos parques londrinos. Esse projeto, eu acho que ele exemplifica, ele resume muito bem isso. Então, a gente tem tecnologia, a gente tem mecânica, a gente tem arquitetura e a gente tem natureza. E eles trabalhando juntos para que algo bom para os seres humanos aconteça. Todo o projeto começou aqui no Laboratório de Arquitetura Interativa da University College de Londres. Danilo e os colegas de pesquisa tiveram que escolher os melhores materiais para construir a esfera, mas, acima de tudo, desenvolveram uma tecnologia para interpretar as necessidades das plantas e fazer com que o jardim começasse a se mover pela cidade. A estrutura de alumínio ganhou eletrodos que funcionam como sensores e enviam as informações para um computador instalado na máquina. Quando uma planta recebe pouca ou muita luz, por exemplo, braços robóticos são acionados e fazem a esfera girar. E não é só isso. Quando, por exemplo, está chovendo e só as plantas de cima estão recebendo chuva, a esfera ela entende isso, ela nos dá essa informação, então ela gira de uma maneira em que, ok, as de cima receberam água o bastante, então vamos girar para que as de baixo agora recebam também um pouquinho. Danilo quer aperfeiçoar o projeto e sonha com o dia em que centenas de esferas como essa possam se mover e limpar o ar das metrópoles. Um agente dentro do meio urbano que seria capaz de despoluir o ar da proximidade e poderia levar essa qualidade para locais onde não tem verde, para locais onde é coberto de asfalto ou, enfim, onde existiu verde ali uma vez e hoje em dia não existe mais.
Bom, todo mundo de bem com a natureza, a gente merece um docinho, né, Cléber? Um docinho para celebrar. Uma boleira inova na criação de bolos com formato geométrico. Olha, dá até dó de comer, embora eu não tenha muita dó não, porque você vai ver nas imagens, dá pena de estragar as obras quase arquitetônicas que ela monta, olha só. Os ingredientes são simples e podem ser encontrados em qualquer confeitaria, como pão de ló, mousses e merengue. Mas nas mãos da chefe ucraniana, Dinara Kasko, eles viram verdadeiras obras de arte. Ela cria bolos e doces com formas geométricas e texturas refinadas. As guloseimas ficam no limite entre a arquitetura e a confeitaria. As formas inovadoras têm uma explicação. Dinara é formada em arquitetura e trabalhou como designer. Só que escolheu a confeitaria, que sempre foi uma paixão, para ganhar a vida. A chefe pensa nos doces como se fossem modelos de edifícios. Ela usa moldes feitos em uma impressora 3D para criar as formas contemporâneas que enchem os olhos e chamam a atenção. O resultado são projetos de arquitetura perfeitos e comestíveis, da arquiteta que resolveu virar confeiteira. Ai, se um prédio desse aparecesse nesse momento aqui, hein, Cléber? Olha, mesmo antes do almoço, você vê, falta pouco para meio-dia, acho que a gente encararia, né? Daria para antecipar tranquilamente a sobremesa, sem problema, né? Muito sem bem, problema. lindas imagens, então, bela sobremesa. E que inspire aí muita gente que vem buscando depois, inclusive, do Buddy Valaço fazer parte aqui da Record, com Batalha dos Confeiteiros, depois dos cozinheiros, que inspire você a seguir uma profissão tão bonita como essa. E que deixa tanta gente feliz. Com certeza. Momento de interatividade, agora a nossa enquete, nós estamos perto das eleições que vão definir prefeitos e vereadores. Esse ano foi um ano muito agitado em relação à política. Impeachment, depois afastamento e cassação de deputados, inclusive o presidente da Câmara. E agora, claro, essas discussões ficaram mais próximas de você, eleitor. Com base nisso, perguntamos, você acha que vai votar de forma mais consciente depois de tanta discussão sobre política agora, no dia 2 de outubro? Sim ou não com a hashtag LinkRecordNews? Opinião a gente vai conhecer agora, você pode manifestá-la com essa mesma hashtag ou por meio do WhatsApp. O número a gente põe na tela para você, 11 95307 1851. E é pelo WhatsApp que a gente conhece agora a opinião do Flávio de São Luís, no Maranhão. Diante de tantos escândalos na política brasileira, vou votar na esperança de alguma mudança positiva para o Brasil, pois temos a oportunidade de renovar. Obrigada, Flávio. Muito bom, Flávio. Agora a gente tem o Fernando aqui de Cabo Frio, Rio de Janeiro, e diz sim, meu voto é consciente, tenho plena convicção de que quando temos informações da classe política de nosso país, nossas decisões são mais convictas. Muito bom, Fernando, faça isso, é um bom exemplo. O Rafael de Tanguá, no Rio de Janeiro, coloca aqui na mensagem, sim, agora nós devemos observar bem em quem votar. É isso mesmo, Rafael, lembrando que hoje é o último dia de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Isso aí. Hora de ver, então, parcial. Como está a votação neste momento? Vamos na tela agora para saber. Olha só, você acha que vai votar de uma maneira mais consciente, então, nesse próximo domingo? 51% dos nossos internautas respondem que sim, acreditam que sim. 49% acham que não. E você? Colabore, então, com o seu voto, com a sua mensagem pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. Enquanto você vota e participa, a gente aproveita para fazer uma pausa bem rápida aqui para os nossos apoiadores. Mas o Link Record News volta em instantes. Você vai ver a seguir que após rebelião, presídio no interior de São Paulo tem fuga em massa. E ainda os resultados das pesquisas Ibope dos candidatos a prefeito em São Paulo e no Rio de Janeiro. Até já. Até já. Meio-dia pontualmente, horário de Brasília. A partir de agora, boa tarde para você. Estamos de volta com o Link Record News e mais informações. Informações agora sobre a campanha eleitoral. O Ibope divulgou uma nova pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. João Dória, do PSDB, manteve os 28% da última pesquisa. Celso Russomano, do PRB, oscilou de 24% para 22%. Marta, do PMDB, foi de 15% para 16%. Fernando Haddad, do PT, tinha 12% e foi para 13%. Luiz Erundina, do PSOL, também ganhou 1 ponto e foi para 5%.
Major Olímpio do Solidariedade, João Bico do PSDC, Levi Fidelix do PRTB ficaram estáveis em 1%. Ricardo Young, da Rede, marcou 1 ponto nessa pesquisa. Brancos e nulos caíram de 10% para 9%, indecisos de 4% para 3%. E os outros candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo não pontuaram. O Ibope ouviu 1.204 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. A quarta pesquisa Ibope para a Prefeitura do Rio confirma a vantagem de Marcelo Crivella e uma disputa apertada pelo segundo lugar. Marcelo Crivella, do PRB, de 35%, foi para 34%. O candidato do PMDB, Pedro Paulo, oscilou de 11% para 10%. A mesma variação de Marcelo Freixo, do PSOL, que foi de 9% para 10%. Índio da Costa, do PSD, ficou com 8%. Jandira Fegali, do PCdoB, foi de 6% para 7%. O mesmo movimento de Flávio Bolsonaro, do PSC. Osório, do PSDB, manteve 4%. E Alessandro Molon, da Rede, e Carmen Migueles, do Novo, 1% cada. Brancos e nulos somam 14% e 4% não sabem. Os outros candidatos não pontuaram. O Ibope ouviu 1.204 eleitores do Rio entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o índice de confiança é de 95%. E já que estamos falando então de pesquisas, a eleição neste domingo já está muito próximo, como dissemos a você. Esse ano foi um ano repleto de muitas discussões políticas. Impeachment, afastamento de deputados e também de um senador, Delcídio do Amaral foi cassado, Eduardo Cunha também cassado. Todo mundo passou a discutir um pouco mais todas essas questões. Perguntamos então a você, com essa eleição e com tudo que está acontecendo na nossa política, você acha que vai votar com mais consciência desta vez? Sim ou não? Hashtag Link Record News. Você vota nas redes sociais, manifesta o que pensa também com essa hashtag. E pelo WhatsApp, o número é 11 95307 1851. Vamos conhecer a sua opinião agora. Mais participação agora na tela. O José de Cascavel, no Paraná, escreve o seguinte: o voto deveria ser consciente, mas não é o que acontece nesse país, onde o dinheiro fala mais alto. Infelizmente, o José lamenta aqui na mensagem. Obrigada pela participação, José. Agora tem o Roberto, que é de Minas Gerais, e diz: enquanto existir juntos voto obrigatório e eleição por maioria de votos válidos, não haverá democracia de verdade, muito menos voto consciente. Restará a velha opressão de sempre. Obrigado, Roberto. Tem mais participação agora da Tânia, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É fundamental que levemos em consideração tudo que foi denunciado, o envolvimento dos candidatos e sua trajetória política. Segundo a Tânia, não é mais aceitável a política do jeitinho, entre aspas, é a colocação que ela faz. Obrigada, Tânia. Agora tem a opinião da Sônia, de Taquaritinga, interior de São Paulo. Diz sim, o voto do brasileiro é consciente. O problema está em quem votar. Os candidatos são sempre os mesmos. O povo brasileiro vota no menos pior. Triste essa realidade, viu, Sônia? Obrigado por enfatizá-la aqui. O Lucas, de São Luís, no Maranhão, também coloca: o que há hoje, para mim, é uma sensação de insatisfação e de descrédito em relação à política. Descontente, então, Lucas, muita gente também compartilha desse mesmo sentimento. Obrigada, Lucas. Agora o César de Araraquara, interior de São Paulo, ele diz: sinceramente, não acredito nas eleições, pois os candidatos são sempre os mesmos. Precisamos de uma nova política, sem essa enorme quantidade de partidos. Obrigado, César, você tem toda a razão também, viu? Continue compartilhando o que você pensa. Daqui a pouco tem mais interatividade na tela, porque agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Thaís Pomin com os destaques de hoje lá na região. Thaís, boa tarde. Oi, Thaís, boa tarde. Olá, Lidiane, boa tarde, Clébio, boa tarde a todos. O principal destaque de hoje por aqui é que continuam os depoimentos dos presos da 35ª fase da Operação Lava Jato. Ontem, somente o ex-secretário da Casa Civil, Juscelino Dourado, conseguiu ser ouvido pelos delegados aqui na Polícia Federal. Agora, pela manhã, foi a vez de Branislav Contic, que ele atuou como assessor na campanha do ex-ministro Antônio Palocci em 2006. A expectativa agora é quanto o depoimento do ex-ministro, que deve acontecer a partir das 2 horas da tarde,
tarde na sede da Polícia Federal aqui em Curitiba. Ele é suspeito de receber propina da Odebrecht para favorecer a empresa, interferindo em decisões do governo federal. Lembrando que o prazo da prisão temporária dos 3 investigados vence amanhã e eles podem ser soltos se a Polícia Federal ou então o Ministério Público Federal não solicitarem a prorrogação ou então a conversão em prisão preventiva, que é por tempo indeterminado. A decisão cabe ao juiz Sérgio Moro. E ainda falando sobre os desdobramentos da 35ª fase da Lava Jato, o Banco Central bloqueou as contas pessoais e também da empresa do ex-ministro Antônio Palocci. Os valores bloqueados ultrapassam 30 milhões de reais. O bloqueio ocorreu por determinação do juiz Sérgio Moro. Ao todo, os valores bloqueados das contas pessoais do ex-ministro Antônio Palocci ultrapassaram 800 mil reais. Também foram bloqueados 30 milhões de reais das contas da empresa dele, a Projeto Consultoria Empresarial e Financeira. O Ministério Público Federal do Paraná investiga se Palocci recebeu vantagens indevidas por meio da empresa. As contas dos assessores de Palocci, Branislav Contic e Juscelino Dourado, e da empresa JF Assessoria também foram bloqueadas. Moro aceitou o pedido de bloqueio feito pelo Ministério Público Federal, considerando a relação dos investigados com o recebimento de propina. Para o juiz, não importa se os valores nas contas foram misturados com ganhos de procedência lícita. Ele esclareceu ainda que a medida não impede a continuidade das atividades exercidas pelas empresas dos investigados. E agora a notícia é preocupante. De acordo com o levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública, o Paraná é o 3º estado do país com mais casos de estupro. E o dado mais alarmante é que as principais vítimas são crianças e adolescentes. A cada 2 dias, pelo menos 3 pessoas são vítimas de estupro em Curitiba. De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, entre janeiro de 2014 e maio deste ano, quase 1.500 casos de estupro foram registrados na capital. Para esta promotora de justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, os dados são preocupantes, já que mostram que os crimes sexuais só têm aumentado. Alarmante, né? Eu tenho batido nessa tecla de forma sistemática que nós precisamos abrir nossos olhos para essa violência sexual, né? O que mais nos chama atenção nesses números é que a prevalência do crime sexual hoje é com crianças e adolescentes, né? Segundo dados do Fórum de Segurança Pública, o Paraná é o 3º estado com mais casos de estupro no país. Só em 2014 foram registrados 3.913 crimes como este. Os números não refletem a realidade, já que muitas vítimas têm medo ou vergonha de denunciar os abusos, o que dificulta o trabalho de investigação e de apoio. E isso nos redobra a preocupação, porque se nós já temos hoje um número alarmante, um número desconhecido da sociedade, e essa realidade não é a realidade que se observa hoje. O estupro hoje, ele é cometido no ambiente familiar, ponto final. Aquela história, minha filha, cuidado com o terreno baldio, do meu tempo de criança, não existe mais. Só em Curitiba são 3.000 inquéritos de crimes sexuais contra menores de 18 anos. A promotora de justiça orienta que os familiares busquem orientação especializada para não intimidar a vítima. Quando houver a notícia da prática do crime, não aborde a vítima. Procure as autoridades competentes, por um profissional habilitado, capacitado para tanto para protegê-la no caso da confirmação da violência, quanto para evitar uma acusação leviana. Esses são os principais destaques de hoje por aqui. Clébio e Lidiane, como vocês podem ver, um dia agradável aqui na capital paranaense, temperatura de 22 graus, faz sol e venta muito. Volto com vocês. Obrigada, Thaís, pelos destaques. Bom trabalho para você. Lembrando também que a todo momento no canto esquerdo do vídeo você pode ficar informado sobre o tempo e temperatura nas principais cidades do Brasil.
Do Paraná, a gente volta a São Paulo, mas para o interior. Vamos a Araraquara, interior do nosso estado, para conversar com a Sônia Souza e saber quais serão os destaques de hoje do Record News Paulista, que começa logo depois do último dia de propaganda eleitoral. Coladinho com o link tem a propaganda eleitoral e depois o jornal com a apresentação da Sônia. Boa tarde para você, Sônia. Oi, Sônia. Boa tarde, Clébio. Boa tarde, Lidiane, a todos que acompanham o Link Record News. Vamos então aos destaques do Record News Paulista de hoje. A gente já começa com uma apreensão de drogas que aconteceu em uma estrada, aliás, em uma rodovia na região de Marília. Um jovem de 18 anos acabou preso. Ele portava cocaína e armas pesadas. Durante uma abordagem da polícia rodoviária, ele acabou dizendo que era só um palestrante. Mas depois da busca, claro, os policiais encontraram o armamento e a cocaína e ele acabou preso. Mentiu na cara dura, né, gente? E a gente ainda vai mostrar um artista que deixa Araraquara mais bonita. Ele espalha arte por toda a cidade. É o J. Aracê, que além de pintar, muros em ruas, ele também deixa mais bonito aí lojas e até restaurante. E alguns países da Europa, como Portugal, já tiveram a arte dele registrada por lá. É realmente um artista muito talentoso e as obras são lindas. Você vai poder conferir aqui no Record News Paulista, que começa hoje, como o Clébio disse, logo depois do horário eleitoral, último dia do horário eleitoral, às 1h10 da tarde. Nós esperamos vocês. Clébio, Lidiane. Obrigado, Sônia. Bom trabalho para você. Até logo mais. Até, Sônia. Bom, e agora a gente volta a falar do acidente de trem que deixou pelo menos um morto e mais de 100 feridos nos Estados Unidos. A gente tem imagens para você. O trem de passageiros descarrilou na estação Hoboken, que fica em Nova Jersey na manhã de hoje, pertinho ali de Nova York. As causas do acidente ainda não estão claras, mas a agência France Press de notícias afirmou que a composição não conseguiu parar ao entrar na estação e se chocou contra a plataforma. As imagens mostram metal retorcido, vidros quebrados e também muitos destroços. A circulação de trens foi suspensa justamente por causa do acidente. Você vê aí as imagens das ambulâncias e equipes de socorro que chegaram então para atender as vítimas. Olha só, essa estação Hoboken fica a 11 quilômetros de Nova York e muitas pessoas utilizam então exatamente esse trajeto, esse percurso para encurtar as viagens. É um ponto de muita movimentação, por isso então o resultado que nós percebemos pelo balanço até agora do caso, um morto, mais de 100 feridos e a situação nesse momento é realmente ainda bem preocupante. As autoridades estão ali cercando toda a região, um trabalho de perícia deve ser realizado também, mas a preocupação inicial e maior, é claro, com relação ao socorro a essas vítimas, a essas pessoas feridas e infelizmente uma morte registrada até o momento. O serviço todo de transportes em New Jersey ainda não foi normalizado por causa dessa situação e claro que há impactos também para cidades vizinhas. Na verdade, o trabalho todo deve então ser levado para resgate e retirada das vítimas até o final da tarde, é o que prevêem as autoridades, e só então é que o sistema será normalizado. Ao longo então da nossa programação você terá mais informações sobre esse triste incidente lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Bom, aqui no Brasil, câmeras de última geração ajudam na segurança dos motoristas que viajam pelas estradas que ligam São Paulo ao litoral sul do estado. É só na rodovia dos imigrantes, que é a principal ligação com o litoral de São Paulo, a principal delas, os roubos aumentaram em 50% só nesse ano. Já ficou tão comum que para pegar a estrada, este casal tem uma estratégia. Se alguém vir roubar a gente, eu abandono tudo. E foi o que aconteceu. Eles desciam a serra da rodovia Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral de São Paulo, quando se viram no meio de um arrastão. Homens encapuzados e armados cercaram a rodovia. No meio do roubo, a quadrilha atirou neste carro. O motorista não se feriu. Os criminosos só fugiram quando passou um carro da polícia rodoviária, cerca de 20 minutos depois. Para evitar casos como esse, um novo sistema de segurança de alta tecnologia e inédito em rodovias do país está em teste. 16 câmeras inteligentes como essa estão sendo instaladas nas principais estradas do litoral de São Paulo. Elas têm infravermelho para visão noturna e o principal, um recurso que detecta situações estranhas, como por exemplo um carro parado em local proibido ou no acostamento. Isso é sinal de alerta.
é possível se identificar placas de veículos, identificar características de seus ocupantes, de pedestres ao redor dos carros. É possível também identificar cores, mesmo à noite, com o infravermelho. O local onde as câmeras inteligentes serão instaladas é segredo. Muito bem, de qualquer forma, você quando pegar essas rodovias, e não só imigrantes em Anchieta, como qualquer outra, em qualquer parte do Brasil, redobre a atenção. Teve algum problema de pneu furado, algo do gênero? Tente parar perto de um destacamento da polícia, uma base da polícia ou um posto de gasolina com movimentação. Nunca onde aconteceu, para evitar assaltos. Exatamente, porque a armadilha, né, colocada aí pelo caminho por muitos criminosos marginais que aproveitam exatamente essas falhas, a falta de segurança que agora deve ser sanada para agir. Muito bem, a gente aproveita então para fazer uma pausa rápida agora para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com o Link Record News. E a seguir você vai ver que a polícia começa a ouvir novos depoimentos para tentar esclarecer a morte do presidente da Portela no Rio de Janeiro. E ainda a sua opinião aqui na tela do Link Record News. Até já. Até já. Você está no Link Record News, meio-dia, 23 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta com mais informações para você. De que 2 argentinos foram presos pela Polícia Federal ao tentarem desembarcar no Rio de Janeiro uma grande quantia em dinheiro não declarado. E a repórter Paula Abranches traz mais detalhes desse caso para a gente. Paula? Olá, bom dia para quem acompanha o Link Record News. Segundo as investigações, o dinheiro teria sido sacado da conta bancária do jogador Dátulo, meio-campo do Atlético. Os 2 homens foram abordados em um aeroporto do Rio de Janeiro, tentando embarcar com dinheiro que não foi declarado. Um dos presos tinha 21 registros de entradas e saídas do Brasil. Os suspeitos devem responder por evasão de divisas e, se condenados, podem pegar até 6 anos de prisão. O jogador ainda não se pronunciou sobre o caso. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paula, pelas informações. E a polícia começa a ouvir novos depoimentos para tentar esclarecer a morte do presidente da Portela no Rio de Janeiro. E a nossa repórter Carla Chaves tem os detalhes. Oi, Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. O depoimento da Selminha Sorriso durou quase 4 horas. Durante este período, ela não comentou sobre os supostos casos extraconjugais que o marido teria tido. Disse também que desconhecia as ameaças que ele estaria sofrendo poucos dias antes de morrer. Agora, a polícia praticamente descartou a hipótese de crime passional. A principal linha de investigação é de que o crime tenha sido político. Hoje, outras 4 pessoas devem ser ouvidas. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla, pelas informações. A gente traz novamente aqui o tema da enquete, eleições aí municipais na reta final desse primeiro turno em muitos estados. A política como tema em destaque dos últimos meses no noticiário, com impeachment, afastamento e cassação de um deputado. Enfim, tivemos inúmeros casos envolvendo inclusive a indignação popular. E aí perguntamos, você acha que diante desse cenário todo, o seu voto será feito de maneira mais consciente agora? No próximo domingo, hashtag Link Record News para votar e para participar também pelas redes sociais, ou ainda utilize o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851 para manifestar o que você pensa sobre o assunto. Vamos às opiniões agora na tela, começando com o nosso WhatsApp. O primeiro é Luciano, que é de Pernambuco, e diz: é muito importante que todos os brasileiros votem em nossos candidatos para renovar a esperança no poder público. Tá certo, Luciano, obrigado por participar. Tem mais mensagem agora que chega aqui de São Paulo. O Walter escreve: está na hora de esquecermos os políticos de carreira. Vamos dar chances para novos candidatos. Obrigada, Walter, pela participação. Vamos ver então como está a nossa parcial da enquete? Vamos lá, mais uma parcial então agora na tela para você acompanhar. Até agora, olha só. Votação dividida, opiniões divididas nesse momento. 50% respondem que sim, vão fazer um voto aí mais consciente, enquanto 50% acham que não. Quer desempatar, então, essa enquete? Aproveite e vote, compartilhe o que você acha. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. A gente volta a falar então sobre aquele caso do padrasto que tentou matar o menino Joaquim, que matou o menino Joaquim e confessou, antes de desaparecer, ele teria deixado uma carta à família, onde revela a intenção de fugir e deixa até uma pista de onde poderia estar escondido. A carta original, segundo o advogado, está com a família de Guilherme Longo. Esta, apresentada à nossa equipe de reportagem, é uma cópia.
com o mesmo conteúdo supostamente escrito por Guilherme. O advogado concorda que a autenticidade da carta precisa ser comprovada. Para que possamos afirmar que a carta é dele, é necessária uma prova pericial, e isso pode ser determinado, se for o caso. Mas, aparentemente, com os documentos e com a assinatura dele, que existe nos depoimentos do processo, indica que a carta foi confeccionada por ele mesmo. A carta atribuída a Guilherme revela que ele vai se estabelecer em uma cidade do interior, com gente do campo, onde não existe nem televisão. O advogado de Guilherme Longo voltou a dizer que pode deixar o caso e que isso vai depender de uma nova conversa com o cliente. Afirmou ainda que não sabe onde Guilherme está e que a família ficou perplexa com a confissão exibida pela TV Record. Confissão que, segundo o advogado, por si só, não é suficiente para a condenação. Tudo isso que foi dito na entrevista deve estar colaborado com as provas que já existem no processo. Aí, então, poderá ter credibilidade. O senhor acha que o Guilherme mentiu na entrevista? Olha, é prematuro fazer essa afirmação. Espero pronunciar sobre isso num curto período de prazo. E cerca de 200 presos fugiram do Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, a cerca de 16 quilômetros de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A fuga em massa ocorreu após uma rebelião na unidade. Segundo a Polícia Militar, os detentos colocaram fogo em uma das alas do presídio antes de fugir. A rebelião começou durante a revista de rotina e não houve reféns. Não há informações de feridos. Em meio ao tumulto, os presos derrubaram uma grade de 4 metros de altura, que cercava o presídio, e fugiram a pé pela rodovia. A polícia de Ribeirão Preto se deslocou até a unidade prisional para ajudar nas buscas. E a morte de um fisiculturista de 23 anos, campeão brasileiro de musculação, traz de volta a polêmica sobre o uso de anabolizantes. Isso porque cada vez mais as pessoas usam essas substâncias para ganhar músculos de forma rápida. Inclusive, encontrar os produtos à venda na internet é muito fácil. Por isso, especialistas alertam para o risco que os esteroides podem trazer à saúde. Essas imagens mostram Matheus Ferraz, de 23 anos, participando de campeonatos de fisiculturismo. Pelos vídeos, também é possível perceber a transformação que o corpo do rapaz sofreu. Matheus estava no auge como fisiculturista. Venceu os campeonatos paulista e brasileiro de musculação de 2016. Mas a carreira promissora foi precocemente interrompida. Ele morreu depois de dar entrada neste hospital de Taubaté, no interior de São Paulo, onde chegou com falta de ar. Em uma rede social, o médico que fez o atendimento atribuiu a morte do atleta ao uso de anabolizantes. Procurado por nossa reportagem, o cardiologista não quis gravar entrevista. O hospital também não comentou o caso. No velório, familiares também evitaram os jornalistas. O corpo do fisiculturista foi cremado. Uma lei federal que está em vigor desde o ano 2000 restringe a venda de anabolizantes no Brasil. De acordo com a legislação, a comercialização da substância só pode ser feita em farmácias e drogarias e com prescrição médica. Nossa reportagem saiu às ruas de São Paulo com uma câmera escondida para tentar comprar esteroides. Nas lojas de suplementos onde fomos, não encontramos o produto à venda. Também é só em farmácia com receita azul ainda. Só em farmácia. O cara não compra nessas lojas. Não. E a regra é seguida à risca nas farmácias. Tem que ter receita carbonada, tem controle especial. Mas em vários sites, os anabolizantes são oferecidos para compra. Nas academias, os alunos parecem ser bem conscientes sobre o uso desses produtos. Acho que as pessoas pensam muito no resultado final, como a gente vai ficar, como vai aparecer para os outros e esquece da saúde. Este médico alerta para o perigo do uso do produto. Ele diz que a substância aumenta a produção de hormônios e pode atrapalhar o funcionamento do organismo, inclusive do cérebro e do coração. Diminui o colesterol bom, que a gente chama o HDL, podendo trazer uma série de complicações, tanto a nível de coração, de infarto, como também de acidente vascular cerebral. E nas mulheres está relacionada com perda de cabelo, surgimento de acne. Segundo o especialista em medicina esportiva, não há nenhuma pesquisa que revele um índice seguro para o uso de anabolizantes. Esses bodybuilders, eles são um exemplo de saúde, tá? A maioria tem complicações sérias,
insuficiência renal, problemas de coração, problemas do fígado. E tem uma boa parcela deles que morre antes dos 40 anos. No caso da morte de Matheus, a polícia abriu inquérito e espera pela conclusão dos peritos sobre a causa da morte. Exames toxicológicos vão mostrar se o jovem usou anabolizantes e qual a quantidade. Se isso for confirmado, a investigação vai tentar identificar a origem dos produtos e se podiam ser vendidos. Se ficar claro que o produto é ilícito, nós procuraremos os responsáveis pela venda, pelos importadores. O resultado dos exames deve ficar pronto em 30 dias. O médico que fala que vai usar uma dose baixa e que não vai dar nenhum problema, ele está mentindo. Ele não está preocupado com a saúde do paciente dele, está preocupado só com o dinheiro desse paciente, infelizmente. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Se você vai ver a seguir, médicos de São Paulo conseguem realizar uma cirurgia inédita na América Latina, um transplante de útero. E ainda a previsão do tempo em todo o Brasil para você. Até já. Meio-dia e 39 minutos, Link Record News de volta. Mais informações para você e agora de que um dos bares mais tradicionais do Rio de Janeiro, que fica no bairro Boêmio da Lapa, vai aumentar o preço do tradicional chopp. Ai, que dolorida essa notícia, hein? Tudo porque o preço do barril disparou e já subiu mais de 30%. Os fabricantes querem agora repassar esse aumento ao consumidor. Um barril de chopp como este, de 50 litros, custava R$ 394 até a semana passada. Mas agora saltou para R$ 520, um aumento de 31%. Uma tulipa de chopp como essa daqui custa R$ 6,90 neste bar aqui na Lapa. Como o movimento já está menor por causa da crise econômica, o dono do estabelecimento não pensa em repassar o aumento no preço do barril ao consumidor. A alternativa seria deixar de vender a marca nacional e optar pelo chopp importado. O custo é mais alto, mas o cliente já sabe que o chopp é mais caro. E a concorrência diminui, né? Porque não tem tanta gente trabalhando com chopp alemão ou belga, o que for, né? Quem curte um bom chopp gelado depois do trabalho já está apreensivo com o possível aumento. Vai ficar ruim, principalmente para o carioca que está acostumado naquele calorão a sair, a tomar o choppinho, né? Certamente vai se tornar um pouquinho mais difícil esses momentos de reunião com os amigos para tomar um choppinho, comemorar um final de dia de trabalho tão necessário. Muito bem, prestação de serviço para você agora. Vamos saber como fica a previsão do tempo em todo o Brasil. Lidiane. É isso mesmo, Kleber. E agora com dados da Somar Meteorologia. As imagens de satélite mostram nuvens mais carregadas sobre a região norte do Brasil. Hoje ainda chove na maior parte dos estados do norte e também em parte do nordeste. Entre o centro-oeste e o sudeste, as pancadas serão mais isoladas. Agora o tempo realmente segue muito ensolarado na maior parte do centro-sul do Brasil e também aqui, olha, no interior nordestino. À tarde, calorão de 34 graus em Palmas, 30 graus aqui no Rio de Janeiro. Em Salvador, máxima de 27 graus. Agora, em Porto Alegre, o dia será frio. A máxima não deve passar dos 20 graus. Em São Paulo, hoje ainda esquenta e faz 27 graus. Mas no final do dia, volta a chover. Portanto, se você não saiu de casa, pegue aí um agasalho. A temperatura cai um pouquinho no final do dia e também um guarda-chuva, já que há uma mudança prevista aí ao longo do dia. Amanhã, tempo instável e declínio da temperatura. A gente percebe hoje máxima de 27, amanhã a máxima não passa dos 21 graus. É essa previsão que temos para sexta-feira. Olha só, o final de semana já aparece também aqui como previsão. No domingo, dia de eleição, mínima de 16, máxima de 25 graus. Clébio? Muito bem, agora outras notícias para você. Falamos sobre médicos de São Paulo que conseguiram realizar uma cirurgia inédita em toda a América Latina. Um transplante de útero. Esse procedimento é experimental. E a paciente que recebeu o órgão poderá ser a primeira de todo mundo a conseguir engravidar depois desse tipo de operação.
Hospital das Clínicas de São Paulo. Depois de cerca de 16 horas de trabalho, a foto da equipe médica revela o sucesso de uma cirurgia inédita na América Latina. Foi a terceira vez que uma operação desse tipo foi feita no mundo, com doadora diagnosticada com morte cerebral. O útero foi colocado no corpo da receptora quando foram religadas todas as veias e artérias. A mulher que recebeu o órgão tem 32 anos e sofre de um problema que a impedia de engravidar. Nós não podemos negar esse direito à mulher, desde que uma série de preceitos sejam cumpridos. Como, por exemplo, ela tem que ser fértil, o marido tem que ser fértil, o seu companheiro tem que ser fértil. Ela tem que ter, antes da realização do transplante, embriões congelados de boa qualidade. A equipe médica fez experimentos num centro avançado que fica na Suécia, responsável pelo primeiro transplante bem-sucedido nessa paciente turca. Fizemos um treinamento, vimos todas as fases do processo, desde avaliação psicológica, desde como eles avaliaram a rejeição, fizemos um treinamento prático com animais. Outros 2 transplantes, também em caráter experimental, devem ser realizados aqui mesmo no Hospital das Clínicas, mas ainda sem uma data prevista. Já a paciente que recebeu o útero será acompanhada pela equipe médica e essa sim já tem até uma previsão para dar início a uma gravidez. Daqui a 1 ano, caso não haja rejeição do órgão, uma inseminação artificial será feita. Na Turquia, a primeira mulher transplantada não teve sucesso na tentativa de gerar um bebê. No caso da brasileira, a expectativa dos médicos é boa. Nessa fase pós-cirúrgica inicial, ela evoluiu muito bem. Todos os controles realizados, tanto os exames sanguíneos feitos, como a ultrassonografia e o Doppler uterino, que vê a vitalidade do útero, também estão bastante adequados. Então, tudo leva a crer que essa paciente vai evoluir satisfatoriamente. E ainda falando sobre saúde, a cada dia quase 1.000 pessoas sofrem uma parada cardíaca no Brasil. Hoje, no Dia Mundial do Coração, médicos alertam para a importância da prevenção às doenças cardiovasculares. E tão importante quanto a prevenção das doenças cardiovasculares é o socorro imediato a quem tem uma parada cardíaca. Era uma terça-feira, 13 de setembro, um dia como qualquer outro para Ednei. Saí bem de casa, me alimentei bem. Chegando aqui, foi um dia normal. Peguei meus instrumentos de trabalho, comecei a trabalhar. Ele tem 43 anos. Está acima do peso, 23 quilos a mais do ideal. Hábitos que colocavam a saúde em risco. Eu comia bastante gordura, batata frita, bacon. Ednei trabalha na limpeza do metrô. De repente, começou a sentir um mal-estar. A partir daí, não se lembra de mais nada. Ele teve uma parada cardíaca. O calor estava insuportável, estava 33 graus. No momento, eu trabalhando, eu passei mal. Eu desmaiei e não lembro mais de nada. Foi acordar só no hospital. Ele foi socorrido pelos funcionários do metrô. Em todas as estações de São Paulo, há uma equipe treinada para atender emergências de passageiros. Desde uma massagem cardíaca até o uso do desfibrilador. Um aparelho que emite uma descarga elétrica para corrigir a fibrilação ventricular e fazer o coração bater novamente no ritmo adequado para bombear o sangue. Ednei não precisou usar o equipamento. Os colegas de trabalho realizaram uma massagem cardíaca. Graças a esse socorro imediato, ele sobreviveu. Se não fosse esse socorro, não estaria aqui te contando esse fato. Se a massagem cardíaca for feita logo no primeiro minuto, a pessoa tem até 90% de chances de sobreviver. E se nada for feito, em apenas 10 minutos, o paciente pode morrer. O procedimento é sempre indicado durante uma parada cardíaca. Cada segundo que passa é essencial nessa luta pela vida. Massagem cardíaca são as compressões que nós fazemos no tórax, uma compressão rigorosa, e pelo menos 5 centímetros que você vai aprofundar esse tórax,
num ritmo entre 100 a 120 batimentos por minuto, ou seja, ritmado, extremamente forte. Não digo extremamente forte, mas forte o suficiente para com que você faça o papel do que o coração fazia antes dele parar, que é de bomba. Na realidade, as suas mãos vão ser o coração até que ele retorne à sua circulação normalmente. Se nós pegarmos uma pessoa e transportarmos ela para um hospital sem massagem cardíaca, nós estaremos transportando um cadáver. Todos os dias, cerca de 1.000 pessoas sofrem uma parada cardíaca no Brasil. Só de janeiro a setembro deste ano, foram 232 mil vítimas. É um problema mundial. Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, é a doença que mais mata. Nós estamos falando em torno de quase 40% da população. Eu falo que alguém na família um dia terá um problema cardíaco se nós não fizermos uma prevenção. Para diminuir os riscos de doenças cardiovasculares, é preciso ter hábitos mais saudáveis. Manter o peso ideal, evitar frituras e excesso de sal, comer frutas, verduras e legumes, reduzir o consumo de álcool, não fumar e evitar o estresse. Dicas que Ednei passou a seguir à risca. Após isso, eu mudei totalmente. Salada, vegetais, filé de frango na grelha. Estou na luta para perder bastante peso. Estou fazendo bastante exercício, caminhando bastante. Qualidade de vida que faz o coração de Ednei bater forte. Eu tenho bastante amor na minha vida e daqui para frente é lutar para não acontecer mais. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir até onde vai o amor pelo animal de estimação. E ainda, carro desenvolvido na Inglaterra promete quebrar o recorde de velocidade. Até já! Meio-dia e 56, estamos de volta ao vivo com o Link Record News. E um carro desenvolvido na Inglaterra promete quebrar o recorde de velocidade. Essa é a máquina que deve atingir 1.600 km por hora, bem acima da velocidade do som, que é de 1.200 km por hora. É como atravessar 4 campos e meio de futebol a cada segundo. O piloto que vai se aventurar é o mesmo que bateu o recorde atual há 20 anos, de 1.230 km por hora. O volante foi feito para as mãos dele. Essa animação mostra como vai ser. O carro supersônico vai ser testado no ano que vem, no deserto sul-africano. Agora, até onde vai o amor pelo animal de estimação? No caso de uma mulher inglesa, muito longe, viu? Mais especificamente, a 4.000 quilômetros. Essa mulher está disposta a trocar uma viagem de avião de 4 horas e meia por uma jornada de carro que deve durar cerca de 63 horas. Tudo para não se separar do cachorro dela. Sun King precisa visitar o filho, que mora na cidade de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Mas o avião se recusa a levar Erut, um dog alemão de 1,20 m. Segundo a companhia aérea, a maior gaiola disponível para o transporte de animais não seria suficiente, já que tem apenas 1,09 m. A mulher então resolveu viajar de carro. Ela vai sair da cidade de Erfurt, perto da fronteira da Inglaterra com o país de Gales, passar para a França pelo Eurotúnel, que cruza o Canal da Mancha, e dirigir rumo à Espanha. De lá vai tomar uma balsa em direção às Ilhas Canárias. Além de cansativa, a paixão pelo pet vai sair cara. Serão 4.000 quilômetros e cerca de R$8.000 entre gastos com combustível e pedágio. Uma boa companhia, né? E boa viagem para os dois. Bom, com essa viagem, então, esta edição do Link Record News termina. Quer sugerir algum assunto para o jornal? É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse ainda a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no Portal R7. A gente se encontra de novo às 3 da tarde, na segunda edição do Link Record News. Fique com a gente. Até logo mais. Boa tarde.